Tenho muito gosto em estar aqui. Como poderão ver, o nosso keynote speaker original, o professor António Espanha, não pode estar presente por razões de pessoais e, portanto, não poderemos contar com ele. De qualquer forma, o que pretendemos fazer é uma reflexão neste painel em torno de democracia e poderes. E, como verão, temos um conjunto de membros do ICS e o professor Paulo Trigo Pereira. E eu tenho muita honra em estar aqui sentada com um conjunto de pessoas responsáveis pelo desenvolvimento da ciência política enquanto disciplina autónoma em Portugal. A ciência política é uma disciplina que é muito jovem no nosso país, mas eu penso que, modestamente, tem conseguido dar algum contributo para a compreensão dos fenómenos políticos em Portugal. E de que forma? Bom, nós temos uma abordagem que, como irão ver e como se irá perceber a partir das apresentações que vão ser feitas, uma abordagem sistemática, muitas vezes comparativa dos fenómenos políticos. Diz-se que quem conhece apenas um país não conhece país nenhum, e é isso um pouco que nós tentamos fazer quando estudamos fenómenos políticos e, em particular, o caso português, pô-lo sempre em comparação. E muitas vezes chegamos à conclusão de que Portugal não é um caso sui generis de alguma degeneração que por vezes se ouve no discurso público. E isso é importante para nós compreendermos quem somos e para onde vamos. Irei então agora dar a palavra ao António Costa Pinto, que é um dos nossos colegas e nos vai falar sobre a elite ministerial da democracia portuguesa. Como todos saberão, o professor António Costa Pinto é historiador e politólogo, tem trabalhado ao longo dos últimos anos, depois de ter começado uma carreira essencialmente centrada no salazarismo, evoluiu para temas como a transição para a democracia em Portugal, a questão da memória histórica e de como as democracias lidam com a memória, e, mais recentemente, tem estado envolvido em projetos sobre a natureza da elite ministerial, e é disso que ele nos vem falar hoje. Obrigada. Então, muito obrigado. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de estar, pelo menos esta manhã, no tom, falar muitas vezes na instituição, neste caso dos 50 anos do ICS. Eu não consigo ter uma memória do pai fundador do ICS. Eu só entrei no ICS há cerca de 15 anos, vindo do ISCTE. Não tenho uma memória particular, mas gostaria de dizer, apesar de tudo, de fazer aqui a minha homenagem a este fundador, que soube defender uma instituição que, muito antes de eu lá chegar, era uma instituição muito relevante, talvez eu diria, a instituição fundamental de investigação de ciências sociais em Portugal, e creio que, passados 50 anos, o balanço continua a ser positivo, muito embora aí eu já esteja eventualmente a julgar em causa própria. Ora bem, o meu tema, eu não vou substituir o António Manuel Espanha, porque isso teríamos aqui, que eu muito aprecio, aliás, como colega, teríamos aqui provavelmente um discurso mais global, crítico, não é verdade, sobre a democracia contemporânea e muitas das suas dimensões, mas algo que eu tenho andado a trabalhar com um colega meu chamado Pedro Tavares de Almeida há uns tempos e que se prende basicamente com o problema da governação e da elite governante em sociedades democráticas. Há dois pontos que todos sabem, eu vou ser relativamente breve, não terei, vocês vão acreditar em mim, vou dar um ou outro dado sem ter aqui o PowerPoint. Há dois pontos fundamentais que têm mudado muito pouco na história das democracias contemporâneas. A primeira é que a classe política e, fundamentalmente, a elite governante é constituída, no fundamental, por políticos profissionais. E a segunda é que uma parte muito significativa de segmentos da classe política, eu diria, na maior parte das democracias europeias,
fundamentalmente até a elite governante, muito embora a parlamentar não esteja também em muito boa forma, é vista com, muitas vezes, por segmentos da opinião pública, de uma forma extremamente negativa. E o meu ponto de partida, o nosso ponto de partida, é porque é que, no fundamental, algumas democracias tentam contrariar esta imagem negativa, e é exatamente por isso que isso acontece, escolhendo para a governação, recrutando para a elite governante, um número muito significativo, que o senso comum se chama, no fundamental, tecnocratas, e que eu diria que são, acima de tudo, especialistas, ou seja, não políticos, que não têm uma carreira predominantemente política, que nunca foram deputados, que nunca foram dirigentes partidários, que são fundamentalmente escolhidos, aparentemente, pela sua expertise em determinadas áreas da governação. Ora bem, quando nós olhamos para as democracias europeias, verificamos uma enorme variação. Mas há dois pontos que vale a pena salientar. O primeiro é que, na sua gigantesca maioria, não vale a pena dar números, à volta de 70%, à volta de 70% da elite governante na Europa democrática, já incluindo as democracias de terceira vaga, como, evidentemente, Portugal, Espanha, mas sobretudo depois com as novas democracias de leste, a partir do final dos anos 80 e início dos anos 90, aproximadamente 70% são constituídos, no fundamental, por políticos profissionais. Ora, quando nós olhamos para o caso português, encontramos uma variação muito significativa em relação a esta média. No caso português, nós temos aproximadamente 60% da nossa elite ministerial que não é constituída por políticos profissionais, portanto, não tem uma carreira que a faz chegar ao topo da classe política, não é verdade, que é a elite governante, ao topo da classe política, nem pela via partidária, nem, em certos casos, pela via de cargos eleitos, nomeadamente deputados à Assembleia da República ou outro tipo de cargos eleitos, não interessa agora, mesmo a nível local. Ora bem, este número é um número bastante impressionante. O que é que nos diz, num certo sentido, o senso comum, e noutro, aquilo a que muitas vezes os mídia, nos últimos meses, para não dizer dos últimos anos, mas sobretudo nos últimos meses em Portugal, qual é, no fundamental, a explicação? Em primeiro lugar, como característica geral que muitas vezes nós observamos nos mídias, a ideia de que a elite governante é uma elite fraca, é uma elite sem qualidade. Muitas vezes não se olha para a qualidade do funcionamento de um sistema político democrático, mas para a elite governante. Não vale a pena, é o síndrome, não vale a pena chamar quem, nos últimos meses. Depois lembraram-se que o anterior primeiro-ministro também não tinha, por exemplo, um percurso académico muito interessante, não é verdade, muito significativo. Depois começaram-se a lembrar que alguns ministros deste governo também têm alguns problemas a esse nível, não é verdade? E, portanto, muitas vezes o que nasce associado, na democracia portuguesa, aliás, ainda é mais interessante, porque se junta, apesar de ser uma jovem democracia, o senso comum junta o mito fundador perante os presentes, não é? Ou seja, após políticos brilhantes, notáveis, com uma formação absolutamente exemplar, na nossa primeira fase temos uns medíocres, basicamente, uns tristes, políticos profissionais de segunda, etc. Bem, é um bocadinho este o estereótipo que eu vou tentar contrariar em muito pouco tempo. Em primeiro lugar, as normas que, no fundamental, presidem ao maior número de políticos profissionais versus tecnocratas especialistas, muitas delas têm a ver com a natureza do sistema político e não têm a ver com uma ideia ou ideologia, se quisermos, com uma ideia da qualidade da classe governante e, portanto, essa qualidade seria que os primeiros ministros, no caso português, evidentemente, escolheriam ministros brilhantes e, na maior parte dos outros casos, vão escolher políticos profissionais. Eu acho que vale a pena salientar este ponto porque a cultura política de elites em Portugal, este pensamento de que os governantes são maus, são fracos, e que isso é um fator importante, eu creio que está muito enraizado. Há quatro, basicamente, e eu vou avançar muito rapidamente, há quatro fatores, se quiserem,
de explicação que podem apontar para a presença do maior número de especialistas em algumas democracias e o maior número de políticos profissionais noutras democracias, que nada tem a ver com a opinião pública. A primeira, muito rapidamente, tem a ver com a natureza do sistema político. Em sistemas políticos semipresidenciais, por exemplo, vou-vos dar um exemplo, por razões que eu não vou agora aqui explicar, nem vou conseguir, há uma tendência muito mais significativa para termos ministros sem uma carreira política. Isto remete, aliás, diretamente para o poder do Presidente, em função do partido dominante, para o recrutamento para a elite ministerial. Isto é um exemplo. Em regimes parlamentares nós temos mais políticos profissionais, em regimes semipresidenciais, por exemplo, temos um número mais significativo de independentes. O segundo fator, também político, e que o caso português ilustra, remete para a natureza dos governos. Pouca gente discute isto, com a natureza dos governos. Por exemplo, em governos de maioria absoluta, evidentemente nós vamos encontrar maior número de ministros independentes. Em governos de coligação, não. O fator é simples, como devem calcular. Em governos de coligação, em princípio, os dois partidos têm mecanismos de controle mútuo e, portanto, a tendência para a escolha de ministros políticos é maior. Muitas vezes, como é sabido, e não vale a pena estar-vos a dar dados, por exemplo, quando um ministro é de um determinado partido, um ou dois secretários de Estado são do outro, ou seja, diminui bastante a margem de manobra para o primeiro-ministro, eventualmente, escolher ministros independentes. O terceiro fator, que é muito presente em Portugal, e justamente por isso eu acho que vale a pena salientá-lo, remete para aquilo a que muitos chamaram, a ciência política chamou a presidencialização do governo, ou seja, neste caso do primeiro-ministro, a presidencialização da política, ou seja, a progressiva autonomia e poder do primeiro-ministro em relação ao seu partido quando chega ao poder. Isto em Portugal é perfeitamente claro, sobretudo na segunda fase da nossa democracia, e o exemplo mais clássico são os governos de Cavaco Silva, que, num certo sentido, inaugura, aliás, uma fase de grande autonomia do primeiro-ministro em relação ao seu próprio partido, que vai ser, aliás, continuado pelos governos socialistas subsequentes. Este ponto é um ponto relativamente importante porque aponta para uma característica da democracia portuguesa, que é quase a da governamentalização do partido dominante quando este partido ganha as eleições e está no poder. Isto foi claro com o PSD, é claro também no caso mais tarde dos governos de tipo socialista. Ora bem, estes são fatores que remetem para a natureza do sistema político e pouco têm a ver com dimensões eventuais de qualidade. Eu diria que na democracia portuguesa, e em comparação, este é o fator mais importante para explicar porque é que na democracia portuguesa existe um número muito significativo de ministros independentes ou sem uma carreira política significativa. Em grande parte, remete para o poder do primeiro-ministro e para a fraqueza do partido perante o primeiro-ministro e, no geral, seu secretário-geral, e, em segundo lugar, para o primeiro-ministro poder recrutar um número muito significativo de ministros que são responsáveis apenas perante ele e não têm um poder político relativamente autónomo. Por outras palavras, muito embora eu não vos vá dar dados interessantes sobre esse ponto de vista, mas muitas vezes nas entrevistas que fazemos ele surge. Por outras palavras, talvez esteja aqui o exemplo negativo de muitas dimensões, por exemplo, da imprensa, sobre porque é que não há um ministro que não cai, porque é que ele não cai. E muitas vezes aponta-se na imprensa, ele não cai porque tem alguma capacidade de controle e inclusivamente de poder sobre o primeiro-ministro, não é verdade? Enfim, já estão a pensar, já estamos a imaginar o que é que a imprensa tem dito sobre o outro. Ora, isto é efetivamente verdade. E com ministros independentes isso não se passa. Mas o último fator, que é aquele que remete, e eu vou-me calar, para aquele que a opinião pública gosta mais de falar e que eu não consigo confirmar, é justamente aquele que aponta para a intuição de que os primeiros ministros portugueses, ao contrário dos outros na Europa,
adoram professores universitários e independentes e gente com grande capital simbólico, gostam deles. Eu não consigo, e nós não conseguimos ilustrar efetivamente esta tese. Ou seja, muito embora uma parte da elite política nos diga que isso remete para o facto de, no partido, só terem competentes, e, portanto, os primeiros-ministros têm que escolher aproximadamente 50 e tal % dos seus ministros nas forças vivas da sociedade portuguesa, na elite universitária, ou até segmentos da elite empresarial, a verdade é que esta dimensão não é confirmada. Não é confirmada, mas, no entanto, aponta para uma característica da democracia portuguesa que a começa a fazer divergir neste ponto das democracias europeias, e esse ponto é o seguinte. Este fator leva com que os dois principais partidos do sistema político tenham criado, e isso é relativamente, eu não diria inovador, mas pelo menos relativamente diferente do que se passa na maioria das democracias europeias, que é a constituição de bolsas de independentes próximas do partido e que se constroem enquanto uma carreira política paralela. E isso nós não vamos verificar em algumas democracias jovens da Europa de Leste, mas não vamos verificar na maioria das democracias da Europa Ocidental e muito menos da América Latina ou mesmo dos regimes presidencialistas da América Latina ou da América do Norte. Ou seja, a construção de uma carreira política paralela em que os incentivos para chegar à classe política passam não por ser deputado, não por ter uma carreira de predominante dirigente partidário, mas por estar nos chamados Estados Gerais de cada um dos grandes partidos, porque, e essa tem sido a norma nos últimos 20 anos, porque é mais fácil chegar a um ministério, ou mesmo a uma Secretaria de Estado, mas fundamentalmente a um ministério, com este tipo de carreira, aquilo a que rapidamente em inglês podemos chamar de fellow travelers, não é verdade? Companhão de route, do que propriamente chegar por uma via de carreira partidária. E por último, muito embora não o possa provar aqui neste paper, nem dar os elementos de ilustração, e por último, salientar que, ao contrário do senso comum, a democracia portuguesa tem, sob o ponto de vista da formação objetiva da classe política, um dos indicadores mais elevados, inclusivamente, da elite ministerial da Europa, ou seja, Portugal possui, em média, uma elite ministerial extremamente educada e que, no fundamental, e muitas vezes coincide, inclusivamente, o seu campo de especialidade com o campo das pastas em que está em Portugal e que, ao contrário do que se pode pensar, globalmente e em comparação, o grau de educação da classe política está globalmente na inversa proporcional da qualidade da democracia. Muito obrigado. Muito obrigada, António Costa Pinto, pela explicação sobre os incentivos institucionais à formação da nossa elite ministerial. Passamos então agora à apresentação do Pedro Magalhães. Pedro Magalhães, portanto, passamos à análise de atitudes políticas. Pedro Magalhães, que no Instituto de Ciências Sociais tem sido uma pessoa extremamente importante no desenvolvimento dos estudos individuais e das atitudes políticas e do comportamento eleitoral. Eu também participei com ele em projetos que lançaram os estudos eleitorais em Portugal e, além disso, tem tido um papel muito importante também nas sondagens e à opinião pública em Portugal. Passo-lhe então a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos. O tema de que eu venho falar é a eficácia governativa e apoio à democracia. Tal como sucedeu com o meu colega António Costa Pinto, eu não tenho a pretensão de substituir o Dr. António Espanha e professor António Espanha, por isso aquilo que vou falar não será uma reflexão teoricamente global e aprofundada sobre as questões da democracia, é no sentido muito mais estrito aquilo que nós costumamos chamar um paper, é uma investigação em concreto, mas que eu achei que tinha duas características que de alguma maneira podiam ser um pouco simbólicas ou representativas de algumas das coisas que se fazem no Instituto. Simbólicas, por um lado, porque
um estudo que se debruça sobre as atitudes políticas e as atitudes sociais, neste caso, dos portugueses e não só. Nós temos várias linhas de investigação deste ponto de vista. Umas usam métodos mais etnográficos, outras usam, como os nossos colegas da Psicologia Social, usam experiências. Neste caso, falamos também de uma área que é importante para o nosso Instituto, que é o uso do inquérito por questionário, dos surveys, ou para usar uma linguagem mais comum, das sondagens, para medir este tipo de fenómeno. E é também representativo ou simbólico de outro ponto de vista, porque é um paper comparativo, que inclui dados sobre Portugal, mas que não tem nenhuma reflexão em si mesmo sobre Portugal, a não ser na medida em que Portugal é comparado com outros países, e neste caso com muitos países, com cerca de 70 países, sendo que, e aqui também julgo que isto é um pouco simbólico de alguns trabalhos que se fazem no ICS, que é tomar partido, tentar utilizar bases de dados que existem hoje em dia e que são extremamente ricas e extremamente abrangentes do ponto de vista dos países que cobrem. Qual é a pergunta inicial deste estudo? Basicamente, a pergunta é perceber o que é que faz com que algumas pessoas sejam democratas, ou, para tentar concretizar mais um pouco, algumas pessoas pensem que a democracia liberal, que a competição política, que a alternância, que as eleições livres e justas são o tipo de regime sobre o qual querem viver, e porque é que há pessoas que têm opiniões diferentes sobre esta matéria. E, à partida, o primeiro ponto que convinha tomar em conta é uma questão de medição. Como é que isto se mede? Neste caso, em inquéritos por questionário. Uma das práticas habituais deste ponto de vista tem sido em fazer uma pergunta, por exemplo, uma pergunta muito comum que se coloca é para as pessoas se concordam ou discordam com, por exemplo, a afirmação: a democracia, apesar dos seus problemas, é o melhor de todos os regimes. Ora, aquilo que sucede na investigação de alguns anos sobre esta matéria, em especial, e aqui a história também pesa, em especial depois da queda do Muro de Berlim, é quando nós comparamos dezenas de países desse ponto de vista, quando comparamos, para simplificar, a percentagem de pessoas que dizem que a democracia é o melhor dos regimes, nós encontramos muito pouca variância entre os países, encontramos muito poucas diferenças. Mesmo em alguns regimes que podemos com segurança classificar como autocráticos, encontramos este apoio declarado à democracia. E, portanto, aquilo que eu vos queria mostrar hoje é parte de um esforço para usar outro tipo de instrumentos para tentar chegar um pouco melhor a essas preferências de regime e poder explicar o que é que se faz com eles. Eu queria dar um exemplo, comparando aqui dois países, neste caso Portugal e a Dinamarca, com algumas das perguntas que estes inquéritos incluem. A primeira é se acham que para o seu próprio país é uma boa forma de governo ter um líder forte que não precise de se preocupar nem com o Parlamento nem com eleições. A segunda, serem os especialistas e não os governantes a tomar decisões de acordo com o que consideram melhor para o país. E a terceira, serem as Forças Armadas a governar o país. O que é interessante aqui do meu ponto de vista é que quando nós passamos por cima, dispensamos o tipo de perguntas de forma muito explícita, de forma muito óbvia, falam em democracia, gostam ou não de democracia, é ou não um bom regime, aquilo que encontramos é mais variação entre os países do que poderíamos esperar. E a variação aqui é sempre igual, é fácil de descrever. Se compararem, por exemplo, a Dinamarca com Portugal, vemos que as opiniões de concordância com estas frases são muito mais frequentes nesta curva inicial do que aquilo que sucede com a Dinamarca. Os dinamarqueses tendem a rejeitar de forma muito mais generalizada este tipo de soluções, ao passo que nos portugueses encontramos ainda formas de apoio importante, digamos, formas de governo não democráticas. E um outro tipo de pergunta que mede uma dimensão ligeiramente diferente, que mede, no fundo, pede das pessoas a percepção se elas encontram um trade-off entre democracia e objetivos que são socialmente consensuais, se elas encontram esse trade-off, se acham que ter democracia implica custos deste ponto de vista. Aqui, neste caso, vou começar por aqui, em democracia é difícil manter a ordem, em democracias há muitas indecisões em conflitos, em democracia o sistema económico funciona mal. Estas perguntas vêm todas do European Value Study e também do World Value Survey, que é, no fundo, um alargamento para mais países de muitas destas perguntas. Também aqui verificamos que a concordância com estas afirmações tende a ser mais frequente, são maiores as percentagens de pessoas que se situam nestes pontos iniciais. Ora bem, o que é que nós fizemos com isto? Basicamente, ainda dentro daquele esforço de tentar medir
de uma forma um pouco mais fiável, posições ou preferências democráticas versus as suas alternativas, construímos 2 índices. O primeiro tem a ver com aquelas primeiras 3 perguntas e que aqui, no fundo, são preferências pela democracia em oposição a formas autocráticas ou não democráticas de governo, no fundo, rejeição de formas autocráticas de governo, e aqui a noção, que é também medida no fundo, com um índice que é construído na base das outras perguntas, se a ideia de que a democracia não implica necessariamente sacrifícios em termos de economia, ordem, indecisão e conflito. São aqui usados mais de 150 mil respostas de inquiridos em 129 inquéritos em 75 países. Então, qual foi o primeiro passo? O primeiro passo foi pensar que há uma série de coisas que nós, à partida, achamos que deverão estar relacionadas com isto e que têm a ver com características de países e que, no fundo, tudo isto são trabalhos já feitos há muito tempo, sobre os quais há algumas ideias relativamente sólidas e que têm a ver com atributos de países ou de sociedades que nós achamos poderem favorecer ou desfavorecer um maior apoio à democracia. Aqui temos desenvolvimento económico, aqui temos experiência democrática, o número de anos em que um país viveu nos últimos 70 anos sob regimes democráticos, aqui desigualdade de rendimentos e aqui fragmentação ou fraccionalização étnica. Há bastante a ideia de que o desenvolvimento económico, de que a prosperidade muda os valores dos indivíduos, torna-os mais predispostos a serem exigentes com o poder, torna-os mais predispostos a quererem uma voz na política e, portanto, a serem mais defensores de regimes democráticos. A ideia de que viver sob a democracia tem também uma dimensão de habituação. Quanto mais tempo se vive ou quanto maior a experiência com o regime democrático, maior o apoio. A ideia, também bastante reforçada na bibliografia, de que sociedades economicamente desiguais são sociedades que favorecem valores de natureza autoritária, e a ideia de que em países não unitários não do ponto de vista federalismo versus Estado unitário, mas em países onde há uma fragmentação de diferentes identidades políticas e comunidades étnicas, que o apoio à democracia tende a ser maior, porque a democracia é, em parte, a regra da maioria, e a regra da maioria neste tipo de sociedades não funciona. Ora, a nível agregado, com uma mera correlação, o que vemos é que estas hipóteses tendem mais ou menos a verificar-se com maior ou menor intensidade. Países mais ricos são países onde os apoios à democracia são mais fortes, a mesma coisa com maior experiência democrática, e aqui relações mais fracas, mas também negativas, neste caso, mais desigualdade, menos apoio à democracia, mais fragmentação ética, menos apoio à democracia. O que é que nós achámos que faltava aqui? O que nós achámos que faltava aqui é algo que a bibliografia nos tem dito que não tem grande papel, ou não deveria ter grande papel deste ponto de vista. Há muitos estudos que usam bases de dados deste género e que mostram, por exemplo, que coisas como o crescimento económico, coisas como o desempenho, medida em termos de outcomes da governação, não têm relação com o apoio à democracia. Que, de alguma maneira, os eleitores são capazes de distinguir entre aquilo que um famoso politólogo chamado David Easton chamou um dia apoio específico, ou seja, a minha relação, a minha reação em relação a quem detém o poder num determinado momento e aquilo que ele está a conseguir, e o apoio difuso, ou seja, uma coisa que permanece ao longo do tempo e que não é afetada pelo desempenho. Eu posso viver sob crise económica, por exemplo, mas isso não muda as minhas atitudes em relação ao regime. Nós achámos que esta ideia, portanto, e esta rejeição desta hipótese, estava muito concentrada nos outcomes e muito menos concentrada nos outputs. E o que é que eu quero dizer com isto? Estava muito concentrada em factos, como, por exemplo, o crescimento económico, que dependem de muita coisa para além do desempenho dos governos. E que nos interessava muito mais encontrar indicadores e procurar relacioná-los das políticas públicas e da qualidade das políticas públicas e perceber até que ponto a eficácia de um governo, desse ponto de vista, pode afetar as preferências que as pessoas acabam por ter dos regimes e sobre em que regime querem viver. Os dados que eu uso aqui são dados do Banco Mundial. O Banco Mundial tem uma grande base de dados sobre governação. Um dos indicadores que tem é de eficácia governativa. Não tem a ver com desempenho económico, como já disse, a ideia de que outputs, políticas, e outcomes, resultados, são coisas diferentes. E, basicamente, este indicador visa medir a qualidade dos serviços públicos, a qualidade dos funcionários públicos, a sua independência de pressões políticas, a qualidade da formulação das políticas e da sua implementação e a credibilidade dos compromissos desses países. E este indicador é construído na base de inquéritos
feitos a peritos em cada país, todos os anos, e a empresas. E uma escala entre menos 2,5 até 2,5. Só para dar alguns exemplos, temos o caso da Ucrânia, em 2006, que é um dos inquéritos que faz parte desta base de dados. Uma democracia, mas uma democracia com baixo nível de eficácia. O caso da Suécia, uma democracia eficaz. Mas também regimes autoritários ou regimes autocráticos variam deste ponto de vista. O Iraque, que aparece aqui em inglês, peço desculpa, um regime autocrático e ineficaz. Mas a China, um regime autocrático e com níveis de eficácia de governação comparativamente elevados dentro dos regimes autocráticos. Isto é a primeira coisa que vos quero mostrar. É uma análise a nível agregado, compara os níveis de apoio à democracia entre os diferentes países e este indicador. E há duas coisas que vemos aqui. A primeira é que esta relação a nível agregado entre eficácia governativa e apoio à democracia é mais forte do que com qualquer outro dos preditores, desenvolvimento económico por aí fora, de apoio à democracia. E essa relação é particularmente forte quando nos concentramos nas democracias. E é compreensível que assim seja. Ou seja, indivíduos que vivem sob democracias eficazes, é muito provável que, quanto maior a eficácia desse governo, maior o apoio ao regime sob o qual vivem. E quase que poderíamos fazer, e é um pouco o que o paper faz, a previsão oposta para regimes autocráticos. Sob regimes autocráticos, quanto maior a eficácia governativa, menor o apoio à democracia. E esta seria a confirmar-se uma das conclusões também potencialmente mais interessantes do paper. Ora bem, isto é um quadro só para vocês saberem que aquilo que vem a seguir é baseado numa análise de dados concretos. Não vos vou discutir nada disto. A única coisa que me vou concentrar é neste primeiro ponto aqui, em que, no fundo, se procura medir o efeito daquele indicador de eficácia governativa no apoio à democracia em 3 tipos de regime, que são definidos, no fundo, pela Freedom House. Há outros indicadores, mas a Freedom House, o paper testa outros indicadores, mas a Freedom House é um indicador fiável que distingue entre regimes que são democracias liberais, num extremo, no outro extremo, regimes puramente autocráticos, e no meio, regimes que têm características dos dois, características híbridas. Por exemplo, podem ter, por exemplo, eleições, mas têm limitações que são colocadas, por exemplo, à participação de alguns partidos ou à liberdade de expressão. Aqui, Freedom House chama partly free. O que é que eu vos vou mostrar é só isto. Isto são os efeitos. Que efeito é que tem um aumento da eficácia governativa no apoio à democracia? Estes são 2 indicadores diferentes. Lembram-se? Havia aquele indicador da rejeição do autoritarismo e o outro indicador da ideia de que não há sacrifícios quando se adotam democracias. As democracias não são necessariamente piores do ponto de vista da economia, da ordem e da decisão. Isto é o efeito de maior eficácia junto das democracias, no apoio à democracia. Como veem, é um efeito positivo. Nos tais regimes híbridos não há impacto deste indicador de eficácia, mas, no fundo, o resultado mais interessante e, no certo sentido, mais compensador também, foi verificar que dentro dos regimes autocráticos existe aquela relação que se podia esperar. Ou seja, em regimes autocráticos, quanto maior a eficácia governativa, mais os cidadãos tendem a retirar apoio à democracia e a preferir outras formas de governo. Quais são as conclusões? No fundo, são 2. Esta aqui em cima é a conclusão empírica. Nas democracias liberais, a eficácia governativa aumenta apoio ao regime, ao passo que baixa eficácia mina apoio popular à democracia. E o que é que isto sugere? Isto sugere que muito do que se escreveu sobre a transição para a democracia e a consolidação suscita aqui uma reflexão. Ou seja, a ideia de que a consolidação de uma democracia passa por um consenso entre elites políticas, mas também passa por apoio da população, a percepção de que não encontram, de que é o the only game in town, né, a democracia. Bem, aquilo que nós vimos é que as democracias se podem desconsolidar, pelo menos deste ponto de vista. Democracias ineficazes são democracias onde é minado o apoio à democracia enquanto regime. E o contrário é igualmente interessante. Nos regimes autocráticos puros, governos eficazes diminuem apoio à democracia. E há uma bibliografia crescente hoje em dia sobre a ideia da estabilidade autocrática. A ideia de que, ao contrário do que se chegou a pensar no princípio da terceira vaga da democratização, a transição para a democracia não se está a espalhar com a velocidade que se pensaria, e há muitos regimes autocráticos que parecem ter staying power, que parecem ser capazes de permanecer.
É evidente que os regimes autocráticos dependem de muita coisa para permanecerem, dependem, antes de mais, de coerção, mas aquilo que estes resultados sugerem é que podem depender também, em grande medida, de apoio popular. E estes resultados sugerem que, quando regimes autocráticos conseguem eficácia governativa, conseguem fazer diminuir junto dos seus cidadãos a pressão social no sentido da democratização. E é tudo. Muito obrigado. Obrigada, Pedro, por esta apresentação tão interessante e de alguma forma polémica. Eu espero que depois haja tempo para colocar algumas questões. Vamos então dar lugar ao Luís de Sousa. Luís de Sousa, que é um colega do ICS, que fez um doutoramento sobre corrupção e que tem aprofundado muito este tema ao longo dos anos em Portugal e tem uma dimensão de ativismo que, não sendo única, é particular e que eu gostaria de salientar, nomeadamente o seu envolvimento na criação da Transparency, de um capítulo, como se diz, da Transparency International aqui em Portugal. Ele é grande responsável por isso e penso que a sociedade civil em Portugal ficou melhor com o aparecimento da Transparency International. Obrigada, Luís. Obrigado, Marina. Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, agradecer o convite de estar aqui convosco na celebração dos 50 anos do ICS. E também agradecer à Marina, enfim, as palavras, mas eu não teria conseguido nada disso se não tivesse sido um apoio inicial dado pelo próprio ICS, que acarinhou a ideia da fundação desse capítulo nacional e o contributo de tantos colegas, alguns dos quais na mesa, a própria Marina e o Paulo têm contribuído para alguns dos trabalhos que temos realizado sobre esta matéria. Eu vou pegar numa das ideias que o Pedro aqui transmitiu, o problema da possível desconsolidação de regimes democráticos, associando a dois fenómenos que vos trago aqui hoje, enfim, que vou tentar desbravar um pouco a relação que é a corrupção e a austeridade. A pergunta que todos temos feito antes de nos irmos deitar, provavelmente, tem sido como é que chegamos a este estado de ruptura das finanças públicas, de bloqueio da economia e de empobrecimento coletivo. E a pergunta que provavelmente também temos feito ao nos levantar é como é que vamos sair deste marasmo sem uma liderança política capaz e credível e com um eleitorado que está definitivamente à beira de um ataque de nervos. Portanto, a democracia portuguesa, nestes últimos 38 anos, provavelmente está a atravessar uma das suas piores crises. E o retrato que vos vou fazer é um retrato baseado nos dados que obtivemos do barómetro da qualidade da democracia que desenvolvemos no ICS. É claro que, embora a democracia pareça não estar em risco, a sua legitimidade tem sido seriamente questionada. Os níveis de satisfação com a democracia têm vindo a diminuir nos últimos anos. Em 2009, no inquérito realizado pela SED, 51% dos portugueses consideravam-se pouco satisfeitos ou nada satisfeitos com a maneira como funciona a democracia em Portugal e, atualmente, a insatisfação com a democracia ascende a 65% dos inquiridos, ou seja, 2/3 da população. Porém, o que nós, cada vez mais politólogos, estamos a questionar-nos é até que ponto uma insatisfação crónica do funcionamento da democracia poderá originar um desencanto com este sistema de governo, do ponto de vista da sua capacidade de resolver o problema dos cidadãos e de proporcionar-lhes qualidade de vida. Por outras palavras, não sabemos até que ponto as democracias ditas consolidadas podem funcionar e subsistir com contínuos baixos níveis de apoio por parte dos cidadãos em que medida essa insatisfação crónica com a democracia não poderá degenerar nas tais preferências não democráticas que o Pedro falou. De acordo com a World Value Survey de 1999, 81% dos portugueses consideraram a democracia como um sistema muito bom ou bom para governar o país. Hoje, apenas 56% acreditam que a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo e já a percentagem dos portugueses que favorecem soluções de governo autoritárias em determinadas circunstâncias cresceu de 9% em 99 para 15% em 2010.
no espaço de uma década. A democracia portuguesa pode não estar na rota de desconsolidação, porque o apoio generalizado das elites políticas e económicas às instituições democráticas permanece coeso e inamovível, mas quanto tempo pode sobreviver uma democracia consolidada num contexto de contínua desvitalização do tecido social e de capitulação dos órgãos de soberania face à vontade dos governos de outros países ou à conjuntura económica internacional, é uma questão que deixamos em aberto. Esta perda de apoio da democracia portuguesa pode ser explicada através da combinação de dois fatores. Como disse, corrupção e austeridade. Por corrupção entenda-se o desgoverno da coisa pública, que tem por base a subversão do interesse público para benefício de interesses privados. Por austeridade entenda-se um contexto de reequilíbrio fiscal caracterizado pela adoção de medidas de redução drástica da despesa pública, com incidência no funcionamento do aparelho de Estado e no financiamento das prestações sociais. Corrupção e austeridade são uma fórmula explosiva para qualquer regime político e estão no centro do crescente desencanto com a democracia portuguesa. De acordo com os dados do Barómetro da Qualidade da Democracia de 2011 do Instituto de Ciências Sociais, a perda de confiança nos políticos e no governo, a falta de eficácia da governação e a corrupção constituem os três principais defeitos da democracia. Seguem-se as desigualdades sociais. A contínua exposição mediática de escândalos de corrupção envolvendo líderes políticos e altas figuras do setor financeiro, por um lado, e a perceptível ineficácia do combate à corrupção, por outro, e por perceptível ineficácia, passo muito brevemente os dados, em 2007 tínhamos 64% da população considerava ineficaz a luta contra a corrupção em Portugal, em 2010 passou para 75%. Como dizia, a contínua exposição mediática destes escândalos, por um lado, e a perceptível ineficácia de combate à corrupção, por outro, têm um efeito devastador na legitimação das instâncias de poder. Os resultados do último Eurobarómetro sobre corrupção, 18 de setembro de 2011, também revelam que 97% dos inquiridos encara a corrupção como um problema grave no país, sendo a média europeia de 74%. Só a Grécia tem um resultado pior que o nosso, com 98%. E não é certamente por acaso que os dois países no topo da tabela são os que estão no centro do furacão da crise da dívida soberana na Europa. É claro que não é de suborno que estamos a falar. Embora o pagamento de luvas não seja estranho aos políticos de negócios que capturam as áreas lucrativas do Estado, mas é aquela corrupção que se desenvolve de uma forma legal, continuada no tempo, através de redes clientelares e da colusão de interesses públicos e privados, e muitas das vezes com grande aceitação pelas populações. Especiando recordar que, num inquérito realizado em 2006, mais de metade dos portugueses aceitam a corrupção desde que praticada por uma causa justa, estamos a falar de 53%, e cerca de 61% admitiram tolerar o fenómeno desde que esse produza efeitos benéficos para a população em geral. A corrupção legal é geradora de decisões de despesa pública sem mérito, sem planeamento, sem um efeito multiplicador na economia e sem respeitar os princípios de sustentabilidade e equidade intergeracional. Por sua vez, a má despesa é geradora de imprevisibilidade fiscal, o que torna a economia pouco atrativa para o investimento privado de qualidade e durável, para além de minar a confiança também dos credores internacionais e agravar a qualidade de vida dos cidadãos, visto que a carga fiscal adicional não se traduz em ganhos efetivos nas prestações sociais. Durante a última década, Portugal desceu 18 posições no Índice Global de Competitividade, portanto, da 28ª posição em 2000 para a 46ª em 2010. Entre outros fatores, o acelerado decréscimo em competitividade da nossa economia está, de acordo com esse índice, diretamente relacionado com os seguintes fatores: desperdício de recursos públicos, favoritismo e conluio recorrente em decisões governamentais, peso da burocracia, ineficácia da justiça, má gestão verificada em aquisições, contratos, participações em negócios e parcerias público-privadas que são desastrosas para o Estado, e leis e regras pouco claras que alimentam a discrecionalidade da norma a aplicar, o que abre, obviamente, a porta a inúmeras situações de corrupção.
E bom, agora que estou também a chegar ao fim da minha apresentação, gostaria de deixar, enfim, uma nota do que fazer. Devo-vos uma explicação, grosso modo, da relação entre os dois conceitos, o que fazer atendendo à atual conjuntura. E eu deixo apenas 3 notas. Em primeiro lugar, os governos não foram eleitos para gerir escândalos de venalidade dos seus membros. Governar é gerir escassez e complexidade social. Em períodos de crise, a corrupção constitui um fator adicional de tensão e instabilidade governativa. O Governo deve assumir uma posição de tolerância zero face à corrupção e todo o tipo de situação que possa atingir a imagem de honestidade e rigor na política deve ser tratada incisivamente e sem hesitação. A lealdade não deve sobrepor-se à legalidade e à probidade. Segundo ponto, os partidos estão no centro da atual crise do sistema democrático. São parte do problema, têm igualmente que ser parte da solução. Urge elevar a ética interna no funcionamento dos partidos, através de uma maior democratização do seu modus operandi, de uma maior transparência das suas atividades, de uma maior disciplina do comportamento dos seus eleitos e de uma gestão férrea das suas finanças. As subvenções públicas devem ser redirecionadas para a formação, em vez da promoção de candidatos em campanhas eleitorais ostensivas. Atualmente, os partidos são vistos pela maioria dos cidadãos de uma forma errónea, mas não os podemos culpar, porque tem muito a ver com o tipo de escândalos. São vistos como antros de corrupção. A alegada vontade política de mudança não pode, portanto, ser feita através de declarações de intenções, mas de uma definição de um caderno de encargos e de um calendário atendível para refundar a sua organização interna. A ajuda financeira do Estado aos partidos deve ter como objetivo principal a sua capacitação institucional e a formação dos seus membros nas várias políticas públicas. Só depois de servir para ajudar esta formação é que podemos, então, utilizar o resto do dinheiro para as ditas campanhas folclóricas a que temos assistido. A Justiça, por último, deve cumprir o seu desidrato. Concluir com celeridade e determinação as várias investigações em curso que envolvam políticos, altos cargos públicos, homens de negócios e banqueiros e aplicar penas com um efeito dissuasor. Os agentes de justiça devem tomar consciência do peso que acarreta a sua decisão, não só para a liberdade dos indivíduos, mas também para a coesão da sociedade. O arquivamento de processos por insuficiência de indícios probatórios ou por prescrição, a aplicação de penas suspensas ou penas de prisão convertidas em multas, a modificação de decisão condenatória tendo em vista a aplicação de um regime mais favorável ao condenado, a condenação de denunciantes por crime de difamação, não são uma opção no que concerne processos de corrupção e criminalidade conexa. Qualquer resposta neste sentido é um atestado de capitulação do Estado de Direito. Obrigado. Obrigada, Luís. O António Costa Pinto falou de companhões de ruta e eu diria que o Paulo Trigo Pereira é um companhão de ruta aqui da ciência política, é o nosso orador seguinte. Sendo economista e especialista, um grande especialista em finanças públicas portuguesas, tem tido sempre uma grande inclinação para o estudo das instituições políticas e da forma como estas influenciam a tomada de decisão, nomeadamente a nível orçamental, e penso que é disso que nos vem falar hoje. Obrigada. Obrigado, Marina. Boa tarde a todas e a todos. Queria começar por saudar o ICS, dar-lhes parabéns pelos seus 50 anos, espero que tenha mais de 50 anos. Nós, ISEG e ICS, vamos passar a estar na mesma universidade. Eu sinto-me muito bem nesta casa, que também é minha, porque tenho muitos amigos aqui, e, portanto, quero agradecer também o convite para falar. Eu venho falar sobre algo que me tem preocupado nos últimos anos, que tenho ensinado e tenho escrito um pouco, que é a interação entre democracia e situação das finanças públicas em Portugal e, portanto, no fundo, a situação em que estamos agora a viver.
E gostaria de começar por alertar, ou pelo menos transmitir-vos o meu sentimento em relação àquilo que vivemos hoje e que vamos viver para o ano. Quer dizer, o meu sentimento é que, de facto, nós estamos a aproximar-nos do olho do furacão. Ainda não chegámos lá, mas estamos a aproximar. Ou seja, do ponto de vista social. As grandes revoluções deste mundo, não é? A francesa, a inglesa e a americana, começaram com problemas de tributação, basicamente, não é? Se pensarem na Revolução Americana e naquela sublevação, digamos assim, ali em Massachusetts e naquele problema do chá e de ter o Chateau do Omar, porque no fundo o que é que eles achavam? Eles achavam que não podiam ser súbditos da coroa inglesa, pagar impostos e não ter um representante eleito no Parlamento inglês. Ora, é precisamente isso que está a passar em Portugal, mutatis mutandis, hoje. Ou seja, muitos de nós, legitimamente, acham que there is taxation without representation. Ou seja, nós estamos a pagar impostos, mas, de certa maneira, não nos sentimos representados. E o problema da legitimidade democrática e da grande conflitualidade social que pode emergir, ainda não emergiu, mas pode, é precisamente esse. É quando começa a haver um divórcio gritante, porque esse divórcio já existe, como foi apresentado aqui, um divórcio gritante entre os cidadãos e os seus representantes, porque, de facto, ninguém aceita pagar impostos sem se sentir representado. Aliás, há outra expressão célebre que é tributação sem representação é tirania. Ora bem, esse é o meu ponto de início, digamos assim, em relação àquilo que eu vos quero dizer. É que, no fundo, quando nós pensamos em democracia, pensamos em separação de poderes, não é? O legislativo, o executivo e o judicial, mas pensamos também que, hoje e amanhã, por exemplo, está em debate na Assembleia da República o Orçamento do Estado. Ora, poucos de vocês saberão que há poucas coisas que têm que ser votadas hoje e amanhã em plenário e que não podem ser votadas em comissão especializada. Portanto, há muita coisa que é decidida, eu diria 95% das decisões sobre o Orçamento de Estado é votada em Comissão de Orçamento e Finanças. E há poucas decisões que são deixadas por votação hoje e amanhã. E quais são essas decisões? São sobre duas coisas. Todos os artigos do Orçamento de Estado que têm a ver com impostos e todos os artigos que têm a ver com limites ao endividamento têm que ser votados em plenário. Precisamente porque esta é a ideia nobre da democracia, que é nós temos que ter controle e tem que ser transparente, digamos assim, para todos, a discussão e o debate sobre as questões fiscais e as questões orçamentais, naquilo que tem a ver com os impostos e com a dívida. Ora, a mensagem principal, e vou dizê-la já, retomarei no fim, porque quero passá-la já, é que esta República fracassou. E como a República fracassou, nós temos que pensar numa nova República. E pensar numa nova República é repensar a Constituição. E repensar a Constituição, há dois aspectos que eu acho que são fundamentais. Um é tudo o que tem a ver com questões orçamentais, já vou dar vários exemplos, e outro é aquilo que bloqueia o sistema político português e que começa logo na Constituição. Ora bem, portanto, esta é a minha tese central, que eu irei aprofundar nos tempos mais próximos, mas que vos quero explicar o porquê. A Assembleia da República tem o seu papel, mas o papel da Assembleia da República em termos orçamentais é muitíssimo pequeno. Está tudo decidido. E quando eu digo está tudo decidido, não é está tudo decidido pela proposta de lei do Orçamento de Estado. Está tudo decidido porque aquilo que eles vão discutir lá não pode revogar compromissos passados. E que compromissos são esses? Desde já, dívida pública. Os juros, temos que os pagar. Temos. Parcerias público-privadas, contratos, foram celebrados, estão lá. Podem se negociar, etc., mas têm que se pagar. Lei de programação militar, para a aquisição de submarinos, que é o que parece nem sequer andam a circular, são contratos, têm que se pagar.
Pagamento de pensões a reservistas entre os 55 e 65 anos, algo que eu não percebo muito bem, porque é que uma pessoa que no 25 de Abril tinha 17 anos e nunca cumpriu serviço militar no tempo colonial, pode passar à reserva com um pouco mais que a minha idade, não é? Pelos grandes serviços feitos à pátria em combate. Não consigo perceber isto, mas de facto tem direito a passar à reserva, temos que pagar isto. Temos que pagar compromissos, portanto, eles agora não podem revogar a lei de meios que fizeram para as regiões autónomas a dar mais dinheiro à lei das regiões autónomas. E eu podia continuar por aqui fora. Ou seja, quando se chega ao debate, à decisão do Orçamento de Estado, que vai estar a ser votado, está tudo decidido. Obviamente, estou a exagerar, há sempre ali um grau de manobra pequenino em que os deputados trazem das suas terras o fontanário que está no PIDAC, agora já não se chama PIDAC, mas está no Programa de Investimentos da Administração Central, e vão defender aquilo na Comissão para depois chegar à terrinha e dizer eu defendi isto e consegui passar ou não consegui passar. Bom, mas isso representa 0,001 da despesa pública. Ora bem, então convém aproximar-me da questão central. E a questão central é que nesta separação de poderes entre Executivo, Legislativo e Judicial, eu acho que o Tribunal Constitucional tem estado bem, portanto, eu não sou daqueles que acham que o Tribunal Constitucional tem interferido na gestão política. Eu próprio defendi, e outros, a inconstitucionalidade do Orçamento de Estado de 2012 e agora defendo que o de 2013 é constitucional. Eu divirjo dele por razões que não vêm para o caso, mas considero que o de 2012 era claramente inconstitucional e assim foi declarado e acho que fez muito bem. O de 2013 muito provavelmente vai ser também apreciado e estou convicto que os juízes vão considerar que este será constitucional. Não quer dizer que eu o apoie, mas isto são coisas diferentes. Portanto, eu não acho que tenha havido uma interferência do poder judicial no poder executivo. O que eu acho que há é uma completa falta de poderes orçamentais, ou seja, do ponto de vista estritamente orçamental, não falo de outros pontos de vista, a Assembleia da República tem perdido poderes e é, digamos assim, quase desnecessária. Estou a caricaturar um pouco. E há que reforçar esses poderes. E reforçar esses poderes exige uma alteração da Constituição. A questão é essa. Não se pode reforçar os poderes da Assembleia da República sem alterar a Constituição. E a alteração da Constituição é fundamental a dois níveis. Por um lado, para refundar a República do ponto de vista do sistema político. Vou só dar um exemplo que espero que seja pegado e desenvolvido pelos politólogos aqui presentes, que é, eu estou convicto, nunca fiz este estudo, é só a minha sensibilidade, que Portugal será talvez dos poucos países que tem na Constituição, não é apenas o sistema eleitoral, não é só o facto de ser proporcional, tem lá o método de D'Hondt. E o método D'Hondt, como sabem os politólogos e eu também, favorece os grandes partidos, mas, sobretudo, bloqueia qualquer reforma do sistema eleitoral. Ou seja, se nós quiséssemos implantar em Portugal um sistema proporcional como o irlandês, que para mim, devidamente adaptado, é o melhor sistema eleitoral do mundo, só existem dois países, Irlanda e Malta, se nós o quiséssemos fazer, teríamos que alterar a Constituição, porque está lá o método D'Hondt e esses métodos pertencem a outra família de sistemas eleitorais proporcionais que são baseados numa cota. Ora bem, portanto, é preciso alterar a Constituição, porque a Constituição, neste momento, bloqueia a reforma do sistema político e nós temos que alterar o sistema eleitoral para dar mais competitividade ao sistema político. Temos que agregar os círculos do Alentejo, temos que fazer várias alterações no sistema eleitoral. Essa aí não precisa, essa aí, quer dizer, juntar Beja, Porto Alegre e Évora, criaríamos um círculo de 9 deputados, só isso era um acréscimo da competitividade. E o que se passa, e uma das razões da crise política, tal qual eu a entendo hoje, é que o sistema partidário está obsoleto, esclerótico e não se renova. A crise a renovação da República também tem que se fazer pela renovação dos partidos políticos. Na parte orçamental, porque é que nós temos que alterar a Constituição? E vou ser muito rápido em relação àquilo que me parece fundamental. Uma das questões, ainda hoje falo nela no artigo do Público de hoje, que aliás depois também até refiro a esta conferência,
é inacreditável, digamos assim, que uma grande parte do espectro político, neste caso mais à esquerda, mas incluindo o PS, é completamente avessa a qualquer tipo de regras orçamentais. Ou seja, aquilo que parece que vai acontecer em relação às regras inscritas no Tratado Orçamental, que obviamente não é um tratado perfeito, mas que vai distinguir entre aqueles países que ficarão no euro e aqueles que vão sair do euro, aquilo que vai ser aprovado em Portugal é que isto vai estar numa lei, que é, se nada se fizer, que é uma lei de enquadramento orçamental que não tem valor reforçado. Portanto, uma lei que não tem valor reforçado é uma lei que pode ser aprovada na Assembleia da República e alterada com maioria relativa de deputados. Basta ter mais votos a favor do que contra e ela é aprovada. Como sabem, muita gente que aqui está, há leis de valor reforçado que exigem 2/3 e a lei de enquadramento orçamental que enquadra a lei do Orçamento do Estado não é lei de valor reforçado. E, portanto, há uma cultura laxista em Portugal e alterar essa cultura não se faz só com regras, mas eu acho que as regras, devidamente explicadas às pessoas, interiorizadas, levam a alterações de comportamentos. Só 2 ou 3 outras alterações constitucionais sem as quais não é possível avançar. Da minha parte devia estar na Constituição, mas não podendo estar na Constituição que esteja na Lei de Enquadramento Orçamental, mas desse-lhe valor reforçado. E para isso é preciso alterar a Constituição, porque a Lei de Enquadramento Orçamental não é uma lei de valor reforçado. Há também uma coisa que é ímpar, ainda não tive tempo para esse estudo, mas é mais uma ponte para um estudo a fazer. Eu acho que deve haver poucos países na União Europeia que têm representation without taxation. Nós temos isso. Os cidadãos das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, tenho aqui um caro amigo que é madeirense e que já me ouviu bater nesta tecla, não contribuem com um tostão para o Orçamento Nacional. Ou seja, eles não beneficiam, mas isso nós já tínhamos percebido, que o Alberto João Jardim não precisa do Cavaco Silva, nem sequer do Paulo Portas, ou seja, não beneficiam, em teoria, das funções de soberania, porque não pagam um tostão de impostos. Todos os impostos ficam nas regiões autónomas. Isto é um artigo, portanto, não só ficam esses impostos, como também vão depois as transferências para os municípios da Madeira, dos impostos do continente, vão transferências para a região autónoma da Madeira, dos impostos do continente, e financiam-se diretamente as despesas com a Polícia de Segurança Pública, com os tribunais, com uma série de coisas, e até a própria Universidade da Madeira e dos Açores. Ora bem, resumindo, este artigo entrou na Constituição quando? Em 76. Lembram-se, os mais velhos, da minha idade e superior, lembram-se que havia a questão das autonomias, tínhamos medo que aquilo se tornasse independente, epá, toma lá, vocês ficam com tudo, basicamente. Agora, o problema é que isto veio-se a agravar revisão inconstitucional em revisão constitucional. Jorge Miranda já chamou isto um golpe, a última manobra já do César, portanto, que ultrapassou em autonomia o João Jardim, que ficou até com alguma inveja. O César conseguiu, digamos assim, pôr a coisa de tal maneira que o Jorge Miranda disse, isto é um golpe de Estado constitucional, porque ele achava que tinha ficado resolvido na última revisão constitucional o problema. Nós temos aqui outro problema gravíssimo que tem que ser resolvido. E há mais 2 ou 3, mas eu já ultrapassei o meu tempo. Há uma norma travão, e portanto vou ser telegráfico, há uma norma travão na Constituição que diz que os deputados não podem aprovar durante o exercício da execução orçamental leis que aumentam a despesa pública ou reduzem a receita. Isto está permanentemente a acontecer. E, portanto, se está permanentemente a acontecer é porque esta lei está mal escrita na Constituição, porque os deputados não a percebem e o Tribunal Constitucional não a fiscaliza. E, portanto, vamos reescrever essa norma de maneira a funcionar. E, finalmente, a última, que é assim, nós temos que ser inventivos. Eu acho que nenhum governo pode amarrar as gerações futuras, e este é o meu último exemplo, que tem a ver com as parcerias público-privadas. Um governo não deve poder ter a autoridade de celebrar um contrato a 100 anos, nem a 70 anos, nem a 50 anos, nem a 40 anos, sem ir à Assembleia da República e fazer aprovar esse projeto de grande investimento público com uma maioria qualificada de deputados. Esta ideia vem de Knut Wicksell, economista sueco, da passagem do século XIX para o século XX. Ele percebeu, foi o primeiro economista, depois deu a corrente da Public Choice toda, que percebeu que nós só sabemos se uma coisa é do interesse público se passar uma maioria qualificada, neste caso de deputados. Não basta uma maioria relativa, nem basta uma maioria absoluta, tem que ser uma maioria qualificada.
porque o que as nossas gerações, os nossos filhos estarão a pagar são as autoestradas em que não há carros para passar. E isto tem a ver com um poder excessivo do Executivo em relação ao Parlamento. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada a Paulo Trigo Pereira e a todos os membros deste painel que souberam ficar dentro dos limites de tempo e que permitem, por isso, que haja agora um período de perguntas para quem as quiser colocar a qualquer um dos membros do painel. Temos ainda cerca de 10 minutos. Sim, eu não sei se há aqui algum microfone. Se há microfone, então, por favor, Frederico, é aqui embaixo, nesta segunda fila. Identifique-se, por favor. Obrigada. Boa tarde, obrigado. Sou Jorge Fernandes, Instituto Universitário Europeu. Eu queria fazer uma pergunta ao professor Paulo Trigo Pereira. Eu estive aqui a ouvi-lo falar com bastante atenção acerca desta questão da necessidade de fazer um conjunto de reformas, digamos, macro, para aumentar o poder do ramo legislativo em relação ao Executivo, quer dizer, uma medida que, no fundo, conseguisse garantir um maior grau de accountability e um maior grau de controle sobre um conjunto de decisões, especialmente no que diz respeito às questões da despesa. Quer dizer, eu ouvi falar de um conjunto de questões do sistema eleitoral, da maiorias qualificadas. No entanto, eu gostaria de ouvi-lo falar e acho que seria muito interessante trazer para o debate uma questão fundamental, que é a ausência de unidades de apoio técnico e de apoio, da existência de um verdadeiro serviço de civil servant em Portugal. Quer dizer, quando olha para Portugal em perspectiva comparada, percebe que uma das dificuldades que não só os grupos parlamentares, mas que os deputados a nível individual têm, é o facto de não terem informação suficiente, não terem gente a trabalhar suficiente. Se observar, por exemplo, o Parlamento britânico, ou o alemão, ou o holandês, enfim, qualquer grande parlamento europeu, já para não falar do americano, do Congresso, consegue perceber que existe uma enormidade de gente, de assistentes, de assessores, para tudo e mais alguma coisa. E o Parlamento português tem, eu posso dizer, por exemplo, cada grupo parlamentar tem uma, duas pessoas, quer dizer, que é absolutamente ridículo na capacidade de lidar com um conjunto vastíssimo de informação. E quer dizer, eu não consigo perceber como é que me pode propor, e discordo completamente, como é que me pode vir afirmar a necessidade de fazer uma reforma eleitoral quando o Parlamento nem sequer tem coisas absolutamente básicas, que é um grupo especializado de pessoas com conhecimentos de finanças, de educação, de saúde, enfim, para fazer estudos aprofundados e científicos sobre essa questão. Obrigado por essa questão, até porque me permite clarificar. É o seguinte, sendo muito telegráfico, nós não temos dinheiro para pagar a tantos assessores. Se quiser fazer a comparação, faça a todas as profissões. Nós, professores catedráticos ou auxiliares, em Inglaterra, há 20 anos, quando eu fiz o doutoramento, cada professor tinha uma secretária. Nós não temos secretária. Portanto, onde é que está o problema? Para já não é totalmente verdade, porque já existe uma coisa chamada Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que está a fazer um bom trabalho, e está em Constituição, infelizmente ainda não em velocidade de cruzeiro, o Conselho de Finanças Públicas, que é melhor, que há de ser, espero eu, melhor que a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, porque essa depende organicamente da Comissão de Orçamento e Finanças, quando o Conselho de Finanças Públicas é uma entidade independente. Portanto, nós vamos ter duas entidades independentes. Agora, o problema está noutro sítio, e era esse sítio que eu gostaria de relembrar, é nos partidos políticos. Porque os partidos políticos deveriam ter, ou dentro deles, ou associados a eles, think tanks, onde essa reflexão é feita. Só que os partidos políticos gastam todo o dinheiro que têm e o que não têm em campanhas eleitorais. Portanto, a questão é outra. A questão, e eu acho, tenho vindo a defender isso, devia haver uma consignação na lei de financiamento dos partidos políticos, devia haver uma consignação em que parte da verba
pública que é dada aos partidos políticos vai para, chamemos de grupos de estudos, não sei o que, não sei o que mais. E, portanto, vou dizer assim, ok, nós, contribuintes, pagamos para o Estado, para os orçamentos e para os partidos políticos, em função dos votos que têm, mas, meus amigos, vocês não vão torrar esse dinheiro todo em campanhas eleitorais. Parte desse dinheiro tem que ser para aprofundar esses estudos. Portanto, resumindo, é assim, temos instituições já, uma delas ainda não está a funcionar em velocidade de cruzeiro, espero que esteja rapidamente, mas também temos que fazer o trabalho com aquilo que há, ou seja, tem poucos assessores, tem que trabalhar com isso. Nós também na Universidade e no ICS também temos poucas pessoas de apoio, temos de trabalhar com o que temos. Agora, os partidos políticos têm que fazer o seu trabalho e não estão a fazê-lo. Muito boa tarde, Pedro Gonçalves, licenciado pelo ISCEF em 1972. Agradeço as intervenções, mas há um pequeno problema que o professor Paulo Trigo Pereira não referiu, que é o seguinte. O orçamento de 2012 foi declarado inconstitucional. Qual foi a consequência para o país? Há contratos que têm que ser respeitados. Qual é a força dos contratos das parcerias público-privadas e qual é o contrato resultante da Constituição? Acho que não é preciso dizer mais nada. Para além disso, só um pequeno aspecto, os deputados estão habituados, infelizmente, há muito tempo, a legislar em causa própria. Desde as reformas sem sustentabilidade, onde é que estão os cálculos atuariais que deram origem às formas dos deputados. Ouvi falar há dias numa associação de antigos deputados que é pago pelo Orçamento Geral do Estado e fico por aqui. Muitos parabéns pela iniciativa. Boa tarde, meu nome é Anderson, sou doutorando na Universidade Federal Fluminense, no Brasil. Estou aqui fazendo estágio com o professor Costa Pinto, no ICS. Seria uma pergunta mais genérica, de caráter teórico, para o professor Pedro Magalhães, em relação ao conceito de regime autocrático, se o senhor pudesse aprofundar mais um pouco. E eu penso também que a problematização da sociedade, quando a sua vida não anda bem, independe muito se o regime é autoritário, autocrático, ou uma ditadura, ou uma democracia. Né? Eu fico com a impressão que, se a vida não vai bem, se o dia a dia não está indo bem, o sistema em vigência é questionado. Eu gostaria que o senhor aprofundasse mais um pouco. Muito obrigado. José Vítor Malheiros, para o professor Pedro Magalhães, uma pergunta curta. A sua investigação significa que o povo prefere a eficácia à democracia? Eu sou a Jonas von Vossola, sou mestrado em Economia e Ciência Política e sou doutorando no SES em Coimbra. Eu tinha uma pergunta, ou duas perguntas, de facto, a Luís de Sousa. Primeiro era sobre a interpretação de corrupção, porque eu acho que a maneira como é interpretado a corrupção da mesma maneira como eu fiz uma intervenção anterior, é preciso ter muito consciência em que quadro é interpretado essa corrupção, porque uma coisa que aqui é chamado corrupção, no Norte, por exemplo, é chamado lobbying. E isso é um quadro semi-racista que também exatamente existe dentro da União Europeia, onde as coisas no Sul são refraseadas numa diferente maneira do que no Norte. Uma coisa, por exemplo, os 50.000 lobbyistas que há em Bruxelas, no meu próprio país, porque eu sou belga, não são chamados como corruptos. Uma coisa igual cá em Portugal é chamado como corrupção, uma coisa que depois é refraseado como o mal da democracia. Não, o mal da democracia não é a questão social e económica no qual o nosso país está dentro do modelo europeu que temos. Depois o outro era como prescreve como eficiência de democracia. Eu tenho alguns problemas, eu vi muito rapidamente a sua definição, mas eu acho que a sua definição provavelmente é demasiado colocado dentro de uma ideologia liberal de que é eficiência. Era uma eficiência baseada em coisas como independência dos funcionários públicos, dos interesses políticos.
Isso, por mim, não é uma coisa de eficiência de democracia, porque eu acho até que os serviços públicos deviam, de facto, depender exatamente dos interesses políticos. Isso é que é democrático. Por isso tem de ter um pouco atenção à sua definição que vê como eficácia de democracia. Eu vou-te dar a palavra e tu fazes a pergunta. Muito obrigada por todas as questões que foram colocadas. Eu iria agora dar 2 minutos a cada orador para responder muito sucintamente e começo já pelo António Costa Pinto, que creio que quer colocar uma última questão, não é? Só um brevíssimo comentário, aliás, questão ao Paulo Trigo Pereira, a propósito dos partidos políticos, que é, quer dizer, num certo sentido, ele na fase final da sua intervenção refletiu um pouco, muito rapidamente, aquilo que é o ideal tipo de partido político europeu, ou até norte-americano, não interessa, que no caso português é inegavelmente mais pobre. Mas mais pobre no sentido da inexistência de think tanks, de fundações associadas ao partido, que são muito mais irregulares, etc. Não é apenas no caso português, aliás, essa irregularidade existe. Agora, o que me parece interessante, e era por isso que era uma questão, e que é claramente verificável, por exemplo, no meu estudo, no nosso estudo, o meu com o Pedro Tavares de Almeida, é que no caso português, a utilização pelos partidos, no caso português, a utilização pelos partidos da elite universitária é muito significativa nesta área. Ou seja, quando nós observamos a quantidade de fellow travelers que fazem pequenos estudos, que inclusivamente, bem, até eleitorais, mas não interessa agora, é de opinião, porque aí temos algumas empresas, mas a questão é, o recurso à elite universitária é muito significativa no caso dos partidos políticos portugueses. Ou seja, num campo de penúria, o que eu noto é que os partidos políticos portugueses fazem eventualmente mais recurso a este tipo de estratégia, que não passa, inegavelmente, pela criação de ricos think tanks. Bem, isto tem que ser telegráfico. Começo um bocadinho com a definição de eficácia governativa. Aqui há 2 pontos. Um é um ponto empírico, se quiserem, e o outro é um ponto mais teórico. É evidente que é muito difícil nós termos, ainda por cima para todos estes países, informação objetiva, acima de qualquer dúvida, que nos diga o que é eficácia governativa. É preciso não esquecer, portanto, que estes indicadores são, em parte, também indicadores de percepção, um pouco como também são os indicadores da Transparência Internacional sobre a corrupção, são indicadores de percepção. Ninguém anda a conseguir medir até que ponto é que um governo é eficaz, ou até que ponto é que há ou muito ou pouca corrupção. Há muita percepção aqui. Mas não se trata da percepção dos cidadãos em geral, trata-se, no caso deste indicador do Banco Mundial, pelo menos de percepções que são medidas, no fundo, que criam uma separação entre a medição das atitudes dos indivíduos e outras fontes de informação, o que é importante, porque senão estamos a explicar uma coisa com a mesma coisa. A discussão que levantou não é dessas, é uma discussão teórica. E eu, talvez, para ser telegráfico, diria o seguinte: se pensar-se que decapitar a administração pública de cada vez que há eleições e encher com nomeações políticas é uma coisa antiliberal, se pensar que não colocar o Estado ao serviço dos partidos em vez dos servidores do Estado serem servidores do Estado é antiliberal, então eu sou liberal. Isso como ponto geral de definição do que é eficácia. Agora, havia também uma outra pergunta sobre até que ponto é que o desempenho não é natural, que o desempenho, por um lado, sobre regimes autocráticos, o que são, e se as pessoas preferem a eficácia à democracia. A apresentação foi muito breve, eu queria dizer 2 coisas também telegráficas. Há muitos determinantes e muitos fatores que nós sabemos que influenciam as preferências das pessoas por diferentes tipos de regime. Eu falei do desenvolvimento económico, isso é de facto verdade. Nós vemos um padrão muito claro em que países que são mais ricos são países que, por sua vez, têm também características, e onde há mais altos índices de instrução, por exemplo, onde há mais prosperidade, são países onde há um padrão de mudança de valores que é muito mais sujeito a exigir participação, exigir competição. Portanto, a preferência pela democracia não vem só da eficácia. O que esta investigação vem trazer, no fundo, é temperar um bocadinho a ideia de que a preferência por o regime é uma coisa que está estritamente na base, digamos, dos princípios, dos valores que não mudam ou que mudam muito lentamente. Há uma dimensão instrumental também na relação com o regime.
As pessoas também avaliam o regime por aquilo que ele lhes oferece. O problema é que muita da investigação que é feita até agora relaciona, por exemplo, desempenho económico de curto prazo ou avaliações do governo, e aí, de facto, não há relação. Mas aquilo para que eu quis chamar a atenção é que há características, vamos chamar-lhe assim para simplificar, de bom governo, de boa governação, que distinguem os países entre si e que falam de alguns países que mantêm durante algum tempo padrões recorrentes e sistemáticos de eficácia e países que não conseguem manter esses padrões. E, no fundo, a investigação visa mostrar que também isso, não só isso, mas também isso, acaba por afetar a maneira como as pessoas olham para o regime, que a preferência pela democracia não é uma coisa que anda a planar e que só muda muito lentamente, de forma geracional e histórica, que também corresponde em parte a uma reação de natureza mais instrumental. E, em parte, não sei, enfim, não tenho mais tempo, mas podemos falar um bocadinho fora deste contexto. Havia a questão da definição do regime autocrático, mas eu acho que aí podemos falar fora deste contexto, tenho todo o gosto. Bom, são duas perguntas sobre conceito, são bem-vindas. A primeira, o conceito de corrupção, eu utilizei um conceito suficientemente lato para incluir corrupção de troca, corrupção não transativa, corrupção dita legal e, portanto, procurar ser o mais abrangente na interpretação. Até porque, muitas das vezes, quando fazemos estes inquéritos, e foi o caso do Barómetro da Qualidade da Democracia, colocou-se a variável corrupção e não se qualificou. Mas já tivemos a oportunidade de fazê-lo. Fizemos-lo num estudo que realizei, ainda era investigador do CIES-QTE, que está publicado num livro que se intitula Corrupção e os Portugueses, Atitudes, Práticas e Valores, onde esmiuçamos a definição social da corrupção. E, ao contrário do que está a dizer, a definição social dos portugueses é bastante restringida, o que significa que excluem uma série de comportamentos que noutros países seriam tidos como impróprios no exercício de funções. Dito isto, o conceito de facto varia de país para país. E porquê? Porque o conceito de corrupção é balizado entre dois tipos de standards. Standards legais, formais por um lado, que estão consagrados nos códigos penais, nas leis crimes, etc. E, por outro lado, standards sociais, culturais, de percepção, de expectativas do exercício de funções. É inevitável que estes variem no espaço e no tempo. Inclusive, aqueles que são um pouco mais rígidos, que são os legais penais, também variam no tempo. Nós não tínhamos o crime de tráfico de influências antes de 1996, quando foi adotado. Com isso significa que não havia tráfico de influências em Portugal antes de 96? Claro que não. Isto é, claro que sim que havia. O que não estava era penalizado. O que não estava era criminalizado. Portanto, é preciso ver. Agora, claro, os estándares legais penais são mais lentos a mudar e são respostas que a sociedade vai dando a excessos. Quanto ao conceito de eficácia da democracia, eu penso que o Pedro já respondeu, adicionava apenas uma ou duas coisas. Em primeiro lugar, a democracia, para além de ser um conjunto de regras e instituições que estipulam quem governa, de que forma, etc., é também um conjunto de princípios que estas instituições e os atores políticos procuram colocar em prática, enfim, da melhor maneira possível. Óbvio que nem sempre conseguem. Também nesse inquérito de 2006 vai ter um indicador interessante, porque nós preocupamos-nos em verificar três dimensões do conceito, enfim, dos valores que as pessoas associam ao Estado de Direito Democrático. Para a nossa surpresa, o principal valor, estamos a pensar que obviamente seria a igualdade, porque a gente associa sempre a democracia à igualdade. O principal valor foi a transparência, em segundo lugar a igualdade e depois a eficácia. E aquilo que temos procurado fazer em muitos destes exercícios é avaliar o apoio, enfim, à democracia, tendo em conta três dimensões da sua legitimidade. Ao nível de input, do acesso, ao nível do output, do resultado e ao nível do processo, do throughput. E medindo, portanto, o apoio à democracia nessas várias dimensões, é que a gente vai ter uma percepção mais abrangente da percepção dos portugueses relativamente à eficácia do governo, à eficácia da democracia. Atenção que a eficácia é apenas um dos valores que estão associados à democracia, ao Estado de Direito Democrático. Temos tantos outros, como já aqui foram falados, integridade, transparência, imparcialidade, responsividade dos governos, etc, etc.
Ora, portanto, tenho aqui duas questões, começando pelo trabalho do António Costa Pinto e do Pedro Tavares de Almeida. Eu acho que o vosso trabalho é exatamente consistente com aquilo que eu disse, paradoxalmente, mas é. Porque é assim, eu acho que os partidos políticos não deviam recorrer a universitários para governar, a menos que os universitários queiram fazer política e ir para dentro dos partidos políticos. O modelo britânico, para mim, é o modelo ideal. Ou seja, ninguém chega a ministro sem passar por tem que ser um deputado. Tem que ser deputado e depois sobe a ministro. E porquê é que isto dá estabilidade? E pronto, eu estive lá quando a Margaret Thatcher caiu e foi substituída, primeiro pelo John Major e depois perderam as eleições a seguir. Eles têm um governo sombra, quer dizer, em países amadurecidos, em democracias maduras, a oposição tem um governo sombra. E quando chega a altura de ir para o poder, sabe o que vai fazer. O nosso problema em Portugal é que as oposições não têm nem governo sombra, nem grupos de estudos, não têm nada. E, portanto, cai-lhes o poder nos braços, não é? Como aconteceu recentemente com o Passos Coelho e antes com o Sócrates, cai-lhes o poder nos braços e depois não sabem o que é que vão fazer com o bebê. E então aí começam a estudar. Nós estamos quase em 2013 e o ministro Vítor Gaspar vai começar a estudar onde é que vai começar a cortar 4 mil milhões de euros, porque afinal as gorduras do Estado eram os salários dos pensionistas e dos funcionários públicos. Ora bem, é este modelo, e portanto o vosso estudo para mim, estou curiosíssimo de o ler, porque este modelo é que devia acabar também, porque é assim, obviamente que isto dava muito tempo, e aliás era um tema interessante para uma outra conferência que vocês deviam fazer só sobre este tema, Porque o que isto significa é que chamam-se os independentes antes das eleições. Nós, por exemplo, a maioria de nós somos independentes, uns são mais ou menos coisa e tal. Vamos a uns Estados Gerais, pronto, uns vão, não é? Os que lhe apetecem ir. Uns vão aos Estados Gerais e tal. Para depois irem ver como é que é o performance deles. Ele fala bem, não sei o que e tal. Este talvez desse um bom ministro. E caem para ministros assim. Este é o modelo português. Eu conheço porque são os meus colegas. Não é? Tenho 15 colegas que ou são ministros ou foram ministros. Não é? Pronto. E, portanto, eu sei como é que é o coisa. O Pinamar bateu-me à porta a dizer, Paulo, não queres ir aos Estados Gerais? E dizer, pá, não, a minha coisa é outra. A minha faina é outra. Não quero, pá, não quero, não faz parte da minha preferência na vida ser ministro. Pá, né? Bom, mas é assim, este modelo é a causa dos nossos males. Porquê? Porque chegam a ministro e há duas coisas muito importantes que acontecem. Primeiro, se fizerem alguma coisa ao lado, são os primeiros a tirar-lhes o tapete. Vejam o que está a acontecer com o Álvaro. O Álvaro não é por ser mau ministro, pior que os outros, é porque ele não tem a base partidária que o apoia, não é? Quer dizer, imaginem o Álvaro ter o currículo do Relvas. Já não estava lá há 3 meses, não é? Há 3 meses. Mas ele, exatamente, é os mais facilmente descartáveis. Mas não é a pessoa que me importa, é a política. Ou seja, o ministro esteve lá 2 anos, imaginem, estava a fazer um belíssimo trabalho, mas não tem sustentação partidária. E como não tem sustentação partidária, porque é o tal independente que apareceu nos Estados Gerais, não sei o que mais, e falava mais ou menos bem, e foi para ministro, na primeira ocasião cai, e a política que estava a ser implementada vai completamente ser subvertida pelo seu sucessor dentro do mesmo governo. É por isso que nós somos ingovernáveis. Outro tópico para vocês aprofundarem. Não queria deixar sem resposta só, muito rapidamente. É assim, eu concordo com tudo o que disse lá atrás, as suas perguntas continham a resposta, não é? Não há cálculo atuarial das pensões dos deputados, como também não há o cálculo atuarial das pensões dos bancários que foram incorporadas no Orçamento do Estado e que nós vamos estar a pagar em impostos até 2050. Portanto, estou completamente de acordo. Que efeito... contrato de Constituição, contrato de PPP. A diferença é esta. A diferença é que o contrato de Constituição é uma coisa que está lá escrita e só há um tribunal que se pronuncia. E ninguém paga nada a ninguém. Portanto, se o tribunal disser é inconstitucional, ninguém paga nada a ninguém. E o contrato de PPP tem uma bateria de advogados privados muitíssimo melhor do que os advogados do Ministério Público e se o Estado quiser renegociar e não conseguir, vai pagar uma indemnização de milhões e milhões e milhões. Esta é a diferença e, portanto, como saberá... Agora, só discordo num pequenino... Teve um pequeno efeito, de facto, o acórdão. E o pequeno efeito foi que a razia, que foi o orçamento de 2012, que era só dirigida a funcionários públicos e a pensionistas, agora, portanto, a metralhadora foi para todos, para o privado também, não é? Tiram-se 2 aos públicos, 1, tal aos pensionistas e 1 aos privados. Portanto, teve um efeito em 2013, mas por aqui não vamos lá, como é óbvio.
Muito obrigada a todos e convido-vos então ao coffee break e regressamos às 16h15. Obrigada a todos.